Quando Jurassic Park chegou nos cinemas em 1993, ele mudou completamente a forma como enxergávamos os dinossauros. Pela primeira vez, criaturas extintas há milhões de anos pareciam vivas. Mas existe uma pergunta que ainda divide os fãs: quanto daqueles animais realmente era científico? E quanto era pura invenção de Hollywood? Será que o tiranossauro realmente não enxergava quem estava parado? O Dilophosaurus realmente cuspia veneno? O Giganotosaurus era realmente um monstro maior que o tiranossauro? E o Brachiosaurus realmente podia ficar em pé sobre duas patas? Hoje vamos comparar os dinossauros de Jurassic Park com aquilo que a paleontologia moderna descobriu, e algumas dessas respostas são muito mais surpreendentes do que você imagina. Antes de começarmos, é importante lembrar de uma coisa: Jurassic Park nunca tentou criar cópias perfeitas dos animais originais. Dentro da própria história, os cientistas da Engen reconstruíram o DNA usando fragmentos incompletos preenchendo lacunas com genes de animais modernos. Ou seja, os próprios filmes admitem que aqueles animais são híbridos. Mesmo assim, muitas diferenças existem, simplesmente porque deixava o filme bem mais emocionante. Então vamos descobrir quais são. Provavelmente nenhum dinossauro sofreu tantas alterações quanto o Dilophosaurus. No filme ele parece pequeno, quase do tamanho de um cachorro grande. Além disso, possui uma enorme gola retrátil e capaz de cuspir veneno que consegue cegar as suas vítimas. Essa cena ficou tão famosa que muita gente acredita até hoje que isso é verdadeiro, mas a realidade era completamente diferente. O verdadeiro Dilophosaurus viveu no início do Jurássico, há aproximadamente 193 milhões de anos atrás, em um ambiente semiárido cortado por rios sazonais, correspondente à atual formação Cayenta, no sudoeste dos Estados Unidos. Ele era um dos maiores carnívoros do seu ecossistema, media aproximadamente 6 metros de comprimento, podendo alcançar 400 quilos, ou seja, era praticamente 4 vezes maior do que a sua versão cinematográfica. As duas cristas na cabeça realmente existiam, e elas são uma das características mais marcantes do animal. Essas estruturas eram extremamente finas, os ossos eram delicados demais para servir em combate. Por isso os pesquisadores acreditam que tinha uma função de exibição, assim como acontece hoje com os pavões, casuares e algumas aves do paraíso. Elas ajudavam na identificação entre indivíduos da mesma espécie e na seleção sexual. Estudos anatômicos publicados por Marsh em 1894 e revisados por Adam Marsh e Timothy Howe em 2020 mostram que essas cristas eram revistas por queratina. Provavelmente as tornavam ainda mais chamativas do que os fósseis sugerem. Mas e a gola? Não existe absolutamente nenhuma evidência, nenhum fóssil, nenhuma marca muscular ou nenhuma estrutura óssea indicando a sua existência. Ela foi criada por Michael Crichton para o romance de 1990. Spielberg gostou tanto da ideia que decidiu mantê-la no filme. O mesmo vale para o veneno. Embora alguns répteis modernos produzam toxinas, nunca foi encontrado qualquer indício de glândulas de veneno no crânio do Dilophosaurus. Também não existem canais especiais nos dentes, como observadores em serpentes peçonhentas. Hoje os paleontólogos consideram praticamente impossível que ele cuspisse veneno ou que ele tivesse algum tipo de veneno. Mas existe uma curiosidade interessante: mesmo sem veneno, o Dilophosaurus talvez fosse um caçador muito mais eficiente do que imaginávamos. Durante décadas acreditou-se que o crânio de Dilophosaurus era tão frágil para enfrentar as presas grandes. Porém, uma reavaliação publicada em 2020 demonstrou diversos ossos de crânio que eram reforçados por cavidades pneumáticas e estruturas internas que aumentavam a sua resistência. Isso sugere que ele podia capturar presas relativamente grandes sem grandes dificuldades. Ou seja, o verdadeiro Dilophosaurus talvez fosse muito mais assustador do que o do filme. Enquanto quase todo mundo conhece o Triceratops, poucos já ouviram falar do Aquilops. Esse pequeno ceratopsiano apareceu em material da franquia de Jurassic World, apareceu em Jurassic World Rebirth, mas a sua aparência continua seguindo o velho padrão dos dinossauros escamosos. Só existe um detalhe importante: o Aquilops era incrivelmente pequeno, media apenas 60 centímetros e pesava cerca de 1,5 kg. Era praticamente o tamanho de um gato doméstico. O seu nome significa cara de águia, uma referência ao formato extremamente curvo do seu bico. Ele foi descrito cientificamente apenas em 2014, mostrando como novas espécies continuam sendo descobertas até hoje. O animal viveu durante o Cretáceo Inferior, há cerca de 109 milhões de anos atrás, em ambientes de planícies fluviais da América do Norte, onde vivia com pequenos carnívoros, mamíferos primitivos e vegetação composta por coníferas, cicadófitas e as primeiras plantas com flores. Outro detalhe ignorado pela franquia é a sua possível cobertura corporal. Embora não existam penas preservadas no Aquilops, seus parentes mais próximos fornecem pistas importantes. O Psittacosaurus preserva longas cerdas na cauda. Já estudos filogenéticos sugerem
sugerem que estruturas semelhantes poderiam existir em outros ceratopsianos basais. Isso significa que o Aquilops talvez não fosse totalmente escamoso, ele poderia apresentar pequenas cerdas ao longo do corpo, uma aparência muito diferente daquela mostrada nos filmes. Além disso, seu comportamento provavelmente lembrava mais de um pequeno herbívoro moderno. Esses animais desse tamanho dificilmente sobreviveriam sozinhos. É possível que vivessem em pequenos grupos, usando sua visão e audição para detectar carnívoros rapidamente. E agora chegamos ao rei. Poucos animais da história do cinema ficaram tão marcantes quanto o Tiranossauro de Jurassic Park. Uma das frases mais famosas da franquia está completamente errado. Ele só enxerga movimento. Na realidade, o Tiranossauro possui uma das melhores visões já desenvolvidas por um animal terrestre. Estudos conduzidos por Kent Stevens demonstraram que a sua visão binocular era enorme. Os olhos estavam posicionados voltados para frente. Isso permitia excelente percepção de profundidade. Pesquisas publicadas por Thomas Hotzel também indicam que a sua acuidade visual podia superar até mesmo a das águias atuais. Se você ficasse parado, você seria visto do mesmo jeito. Seu olfato também era extraordinário. O bulbo olfatório ocupava uma região enorme do cérebro. Análises tomográficas sugerem que o seu sistema olfativo era comparável de aves necrófagas modernas. Ele conseguia localizar carcaças a quilômetros de distância. Outra diferença importante está na velocidade. No filme, ele alcança um jeep, mas estudos biomecânicos utilizando modelos computacionais mostram outra realidade. Pesquisadores como John Hutchinson estimaram que velocidades acima de 30 km por hora colocariam forças enormes sobre os ossos das pernas. Em torno de 50 km por hora, as tensões provavelmente causariam fraturas. Hoje a maioria das estimativas fica entre 20 e 25 km por hora. Ainda assim, é bem mais rápido que a maioria dos seres humanos. A mordida, porém, era ainda mais impressionante do que a mostrada no filme. Enquanto o Giganotosaurus cortava carne, o Tiranossauro esmagava ossos. Estudos liderados por Gregory Erickson estimam forças superiores a 35 mil newtons, tornando sua mordida uma das mais poderosas entre todos os animais terrestres conhecidos. Ele conseguia triturar ossos enormes para alcançar a medula rica em gordura. E quanto ao rugido? Bem, ele nunca existiu. A anatomia da laringe dos dinossauros ainda é pouco conhecida, mas aves e crocodilianos, que são seus parentes vivos mais próximos, no caso aves são dinossauros, eles produzem sons graves, fechados e ressonantes. Em 2016, estudos sugeriram que dinossauros grandes talvez utilizassem vocalizações semelhantes às das emas, avestruzes e crocodilos. Em vez de um rugido, o chão poderia literalmente vibrar antes do animal aparecer. Imagine ouvir um som grave atravessando a floresta, sem saber de onde ele vem, vibrando o chão. Talvez isso fosse bem mais assustador do que um rugido genérico de Jurassic Park. Ascor Domínio transformou os Giganotossauros em praticamente um Godzilla. Espinhos gigantes, cabeça exagerada, personalidade destruidor de mundos, mas o verdadeiro animal era diferente, bem diferente. Ele viveu aproximadamente 98 milhões de anos atrás, na Patagônia Argentina, um ambiente quente com extensas planícies aluviais, rios entrelaçados e florestas abertas, onde dividiu espaço com enormes titanossauros e outros carnívoros. Media 12 a 13 metros de comprimento, portanto, era realmente um pouco mais longo que muitos exemplares de tiranossauro, mas o seu corpo era bem mais leve. O seu crânio funcionava como uma espada, os dentes eram achatados, serrilhados e feitos para abrir cortes profundos. Já o tiranossauro funcionava como um triturador hidráulico, dois carnívoros gigantes, mas com estratégias completamente diferentes. Outra curiosidade fascinante envolve o comportamento. Na mesma região, foram encontrados vários indivíduos aparentados do Carcharodontosauridae Mapusaurus. Isso levantou a hipótese de que grandes carnívoros poderiam apresentar um nível de caça cooperativa. Embora não exista prova definitiva para o Giganotosaurus, uma possibilidade debatida na literatura científica. Se isso fosse verdade, um grupo desses animais seria capaz de enfrentar os maiores saurópodes do planeta. No fim das contas, Jurassic Park nunca foi um documentário, foi uma obra de ficção científica baseada na melhor ciência disponível no início da década de 90. Isso torna seu legado ainda mais impressionante. Mesmo depois de mais de 30 anos, diversas escolhas continuam sendo extremamente próximas do que a paleontologia aceita atualmente. Outras, como o Dilophosaurus venenoso, T-Rex cego para objetos parados e o Giganotosaurus transformado em um monstro, existem apenas para tornar o espetáculo mais emocionante. Mas talvez a maior lição seja outra. Quanto mais os cientistas descobrem sobre os fósseis, mais fascinantes os dinossauros reais se tornam, porque a natureza muitas vezes consegue ser ainda mais incrível do que Hollywood. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e comente qual dinossauro de Jurassic Park mais te surpreendeu quando você descobriu como ele realmente era. E não se esqueça de compartilhar com seu amigo. E até o próximo vídeo.